Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. O pão que alimenta a alma, a palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, ouvintes do programa Mensagem da Cruz. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e, junto comigo, refletirmos no texto bíblico de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículos 40 e 41, os quais nos diz o seguinte: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero, ser limpo. Queridos irmãos e amigos que nos ouvem nesta tarde, nesse texto das Sagradas Escrituras, nós vemos com muita clareza o objetivo do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele foi dinâmico. O ministério de Jesus foi marcado por milagres e maravilha. Toda a história, todos os evangelhos, tanto Mateus como Marcos, Lucas e João, relata de uma forma muito clara o ministério de Cristo Jesus e os acontecimentos que os acompanharam. Quando nós lemos a ordem de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, quando ali ele determina aqueles que viriam após ele, imediato os discípulos, logo depois aqueles que haviam de crer no seu nome, ele diz de uma forma eficaz, de uma forma autêntica, veemente, porque Deus, ele enviou o seu Filho para fazer maravilhas, para fazer milagres. Porém, esses milagres e maravilhas não poderiam ficar restrito apenas nos dias de Cristo Jesus. Por isso ele diz: Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o ministério de Jesus foi marcado por maravilha, por milagres. Então nós podemos dizer que o ministério de Jesus foi um ministério autêntico. E esse ministério, ele precisa, essas obras, essas maravilhas precisam acontecer ainda nos nossos dias. A palavra do Senhor vai dizer que depois que João Batista, o precursor de Cristo, ele foi encerrado na prisão, então Jesus começou o seu ministério terreno.
No seu ministério terreno, ele começou ali junto ao mar da Galileia, né? As regiões de Zebulon, de Naftali, e ele começou pregando o evangelho do arrependimento e dizendo, para aqueles: arrependei-vos e crede no evangelho. Ele dizia: é chegado o reino dos céus. E ele foi pregando ali junto ao mar, e ele foi levando esta palavra de arrependimento, e ele dizia: vinde após mim, quem crê em mim, como diz as escrituras, tem a vida eterna. E ele pregava o evangelho de transformações. Mas esse evangelho que ele pregava de salvação também era acompanhada, a mensagem era acompanhada com os milagres que se seguiam. Como nós vemos aqui, no ministério de Jesus, em determinado momento, se aproximou-se dele um leproso. E vale a pena dizer, amados, que a lepra era uma doença incurável nos dias de Jesus. A lepra não tinha cura, e era tão terrível que aquele que fosse acometido pela lepra, ele era isolado, tirado do seio da família, isolado da sociedade. Ele ficava num lugar somente com os leprosos, com quem tinha a doença, a lepra. E um homem se aproximou de Jesus, e é interessante que o texto vai dizer que um homem se aproximou de Jesus. E quem tinha lepra não podia se aproximar de ninguém. Mas esse homem se aproximou de Jesus. Não sabemos como, a Bíblia não vai dizer como aquele homem se aproximou de Jesus, mas o texto afirma categoricamente que aquele homem se aproximou de Jesus, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele. Estava presente, estava perto, pondo-se de joelho diante dele. O homem queria receber o milagre. A outra coisa que me chama a atenção é que o Senhor não se recusa a receber aquele homem, não se recusa de determinar o milagre na vida daquele homem. O homem se colocou de joelho diante do Senhor e lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. O homem sabia que o Senhor tem poder, tinha e tem poder para fazer o milagre acontecer, fazer as coisas impossíveis acontecer. Se ser curado da lepra era coisa impossível, o homem tinha a convicção de que o Senhor tinha a solução para este problema, tinha o poder de libertar ele daquela lepra, tanto que ele confessa de joelhos diante do Senhor. Ele confessa dizendo: se queres, bem pode limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão. Jesus, ele sempre foi movido de misericórdia, de compaixão, de amor para com a humanidade. Isso é o ministério de Jesus. Ele foi enviado para trazer salvação a uma humanidade perdida, a uma humanidade mergulhada no pecado a ponto de estar condenada à morte. Mas ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. E o ministério de Jesus sempre foi marcado por amor, por misericórdia e por compaixão. E ele teve compaixão, movido de grande compaixão. Jesus estendeu a mão e tocou. É interessante, ora, se o leproso não podia nem se aproximar de alguém, imagina tocar. Era imaginável alguém tocar no leproso.
nem se aproximava. Mas Jesus não recusa tocar. Jesus se moveu de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou no leproso e disse: eu quero. Jesus disse: eu quero te curar. O homem tinha dito: se tu queres, Senhor, tu pode tornar-me limpo. O Senhor disse: eu quero te curar, eu quero te limpar. E Jesus afirma: ser limpo, seja livre, receba o milagre agora, receba a bênção agora, seja livre desse teu mal agora, receba a tua cura agora. E imediatamente o homem ficou curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, amados irmãos, este é o ministério de Jesus. O que eu acho interessante é que Jesus, ele não queria aparecer. Não. O que Jesus queria era fazer com que alguém recebesse o bem. Enquanto hoje muitos estão preocupados em querer aparecer, Jesus ordena para aquele homem, mostrando o objetivo do seu ministério, e ele disse-lhe: olhe, não digas nada a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o ministério de Jesus, fazer o bem. Que Deus nos abençoe. Mensagem da Cruz. Momento de oração. Muito bem, nós vamos estar orando. O irmão Nonato está pedindo oração pelo Eduardo, pela Zélia, lá no Sabonete, e também pelo João e a Tiziane. Nós temos também aqui uma participação um pedido também de oração, e ela diz: boa tarde, eu gostaria de pedir oração por mim, Cecília, e também pelo Francisco Martins, pelo Joaquim e Miguel, todos na localidade de São Geraldo, e toda a minha família. Que Deus nos abençoe sempre. Que Deus abençoe. E ela diz: com saúde. Muito bem, vamos orar. Vamos suplicar a graça de Deus. Jesus quer te dar saúde. Creia nisso. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o teu ministério na terra, Senhor, foi movido de amor, de compaixão e acompanhado de milagres e maravilha. Portanto, faz o milagre agora, Senhor, nessa vida que pede oração, essa pessoa que precisa deste milagre, desta bênção, que o Senhor conceda a cura agora, o milagre, a resolução do problema. Isso nós te pedimos, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Conceda o milagre, ó Pai, em nome de Jesus Cristo é que nós te oramos e por fé já te agradecemos, crendo que o milagre já aconteceu. Amém. Programa Mensagem da Cruz. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, muito bem, o tempo passou e com ele o programa Mensagem da Cruz. Esteve na comunicação e apresentação deste programa, este que vos fala, Pastor Benedito, cooperando conosco o jovem Branício, e na sonoplastia o nosso amigo Antônio Arlindo. Foi para o ar mais uma vez o programa Mensagem da Cruz. Até o próximo programa, até o próximo domingo, se o grande Deus nos permitir. Fiquem todos na paz. Acabamos de apresentar o programa Mensagem da Cruz. Realização: Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, Ministério da Graça.